Graça e paz, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no primeiro dia da nossa live. Eu tive que trocar aqui o celular porque o primeiro estava só travando. Nós vamos dar início. Hoje estamos no nosso primeiro dia do propósito de Daniel, né? Agora eu acho que tá melhor para vocês me ouvir. Deixa um pouquinho aqui mais para trás, por causa da luz. Eu já quero dar início a essa live. Eu vou convidar aqui a missionária Daniele Nazário, né, que vai estar com a gente aqui, né, uma bênção de Deus. Deus tem usado grandemente a vida da Daniele. Eu creio que não só para a minha vida, mas para a sua vida também, né, que nós sejamos canal de Deus a cada dia, que a sua vida seja um reflexo da glória de Deus aqui nessa terra. E eu já quero dar início a essa live. Primeiro eu vou convidar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Convidar a minha... A glória de Deus. Paz Oi? do Senhor, a Pai, Senhor Jesus. paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como que você Glória está? a Tá Deus. bem? Eu tô bem, Glórias a missionária. E Deus. você? Aleluia. Glórias a Jesus. Rompendo em fé e crendo nas Amém. promessas, né? Porque assim, é um dia após o É verdade. outro. Glórias a Deus. Né? Com o Senhor é assim. Deixa eu sentar aqui, peraí. Aí. Isso. Amém. Glórias a Deus. E vocês estão dando início hoje, Isso. propósito de Daniel, né? Isso, sério. Eu, particularmente, eu gosto muito desse propósito, porque é um propósito que nos aproxima muito de Jesus, né? Tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz para o Senhor aproxima a gente da É. vontade e da verdade de Deus, né? Glórias ao Glória a Senhor Deus. Tá dando Jesus. pra me ouvir direitinho aí? Porque eu tava Tá, com o primeiro tá sim, celular e ele glória a tava só travando. Eu disse, misericórdia. Tudo acontece. dessa maneira, mas Deus é Amém. fiel, Nós né? vamos dar início, missionária, fazendo uma oração e em seguida eu vou trazer uma reflexão, como eu tinha prometido, e depois eu vou dar a oportunidade, você deixa Deus usar a sua vida. Nós temos aqui bastante tempo Amém. para fazer aquilo que o Senhor ele tem nos designado nessa terra, né? Sabemos que cada um de nós somos Amém. chamados para trabalhar em uma área, né, no reino. O reino ele é grande e ele precisa de muitos trabalhadores, né? O que me deixa triste, muitas Verdade. vezes eu vejo gente brigando para trabalhar no reino, mas eu fico, meu Deus, como é que pode? Se o reino é tão grande, porque se fecharem a porta para É você verdade. pregar no canto, vai para a rua, vai para a internet, manda uma mensagem, fala no almoço, qualquer É verdade. oportunidade você aproveita para falar algo do Senhor, né? E hoje eu vou ler aqui Amém. uma passagem bastante conhecida que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 16. Deixa eu abrir aqui. Ontem Deus falou fortemente comigo no capítulo 16, no verso de número 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Na minha tradução, tem gente que diz que Deus não vê como o homem vê, né? E aqui na minha tradução está um pouco diferente. E o mais impressionante dessa palavra, que quando eu estava meditando, o Senhor falou algo muito específico ao meu coração. Porque eu disse assim, Senhor, muitas vezes a gente se pega dizendo, Senhor, mas por que eu? Mas tem gente que fala até melhor, tem gente que se expressa melhor, tem gente que tem mais dons do que eu. Mas aí o Senhor falou algo comigo nessa palavra. Por que eu escolhi Davi? Porque eu conhecia o coração de Davi. Por que eu escolhi Davi? Porque enquanto seus irmãos eram de boa aparência, de boa estatura, eu tinha visto ele lá naquele deserto, lá naquele canto sozinho, cuidando de ovelhas. Deus não poderia ungir os irmãos de Davi
Sabe por que que Deus não poderia ungir os irmãos de Davi, missionária? Porque ele não podia ungir um rei que não sabia cuidar. E a experiência de Davi era no cuidado. Então, quando Deus ele vai chamar eu e você, ele vai olhar para mim, para você e vai dizer assim, não, tem algo aqui. Essa daqui sabe liderar. Essa daqui sabe louvar. Essa daqui eu vou usar nessa área. Cada um tem uma área no reino de Deus para trabalhar. E como eu tenho falado, o reino ele é extenso, ele é muito grande. Por incrível que pareça, a seara ela é grande, como diz a palavra, mas poucos são os cefeiros. É pouca gente querendo trabalhar realmente com amor, com cuidado, porque Davi ele vai dizer, veio um urso e eu matei. E é incrível porque no secreto de Davi, Deus estava preparando ele para um reinado. Ele estava num lugar que ninguém via ele. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Estamos em situações da vida, porque eu passei por isso. Eu disse, Senhor, mas ninguém está me vendo. E um dia Deus usou um profeta dentro da igreja, né, o profeta Israel, e Deus disse assim, ó, eu estou te guardando, não é ninguém que não esteja te vendo. E nesse tempo eu não estava exercendo nada mais do meu ministério, nem evangelizando, nem buscando, nada, eu estava só em casa. E aí eu disse, Senhor, mas ninguém está me vendo, eu vou para a igreja e volto, ninguém está me vendo, como assim? Parece que eu estou invisível. E o Senhor falou, eu estou te guardando. Só que hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Por quê? Porque hoje eu vivo integral, hoje eu vivo fazendo o que o Senhor queria. Então, é necessário o momento do secreto, o momento do oculto, o momento de ninguém lhe enxergar, o momento das pessoas esquecerem do teu número do teu telefone. É necessário esse tempo. Mas para quê? Durante todo um período de propósito, de casulo, de caverna, Deus está preparando alguém para algo grande. Então, nós temos que entender o quê? Se Deus nos chamou nesses 21 dias para um jejum de Daniel, é porque ele tem algo para fazer. E hoje aconteceu um negócio comigo, eu virei para minha avó, porque ela costura também. E eu disse, você vai precisar fazer umas vestes para mim, viu? Aí eu disse, meu Deus, o Senhor vai me colocar em outro propósito. Então, nós estamos no propósito de 21 dias de Daniel, mas eu creio no milagre, eu creio na resposta. E o Senhor falou para mim, porque eu estou indo para o monte nos sábados, nós estamos indo. E lá eu estou fazendo aquele propósito lá que eu falei com você, né? E é sobre aquela área. E aí hoje o Senhor disse, Senhor, mas o jejum vai ser nesse propósito também. E o Senhor falou hoje comigo, não. É outra coisa. E eu disse, amém. Né? Amém. Então, já quero deixar aqui a oportunidade de dizer que o momento da solidão, o momento do secreto com Deus, não é que ele se esqueceu de você, não é que ele esteja em silêncio com você. Ele está lhe preparando para algo mais na frente. Por quê? Porque Deus conhece o meu e o seu potencial. Amém? Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu até falei ontem, né? Conversei com você. Eu estou no propósito meu particular com Deus, né? E daí eu não vou entrar no jejum de Daniel, mas eu estou no meu propósito particular com o Senhor para a glória de Deus. Porque assim, irmãos, eu não sei o que tem uma moça que está perguntando aqui. Eu não consigo ver aqui, mas enfim. Sim, a paz do Senhor, vocês. Eu não consegui ver a pergunta, tá? Porque se esse propósito vai ser no Instagram, quais os horários? Sim, às 2 horas. Às 2 horas da tarde. Isso, já segue ela aí, já, gente, Ana Carolina, tá? Em nome de Jesus. O que acontece? No caso, até conversei, né? Porque a nossa vida com Deus, ela é uma vida de propósito. Ela tem que ser uma vida de propósito.
É igual eu passei, hoje mesmo me perguntaram, você faz propósito em monte? Eu fiz durante 4 anos propósito em monte, direto, 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 indo praticamente todos os dias para monte. Então, tudo para a gente se firmar com o Senhor, a gente precisa buscar a Deus. E a gente não pode acomodar em momento nenhum, porque é aquilo, o diabo, que ele é espiritual, ele não se acomoda, ele insiste em abrir ali, em bater, em entrar por É, onde ele não é chamado. Então, nós, como cristãos, a gente precisa estar em uma constante busca a Deus, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do propósito de Daniel. Uma vez eu fiz propósito de Daniel durante 1 ano, né, na minha vida, que foi onde eu fiquei ali vegana com o propósito de meu Deus. Daniel. E foi muito bênção para mim, porque me espiritualizou muito, entendeu? Foi aquela coisa, eu comecei, existem propósitos que você vai entrar e que Deus vai falar, e não é tempo de você sair. Não é hora de você sair. Você coloca um determinado tempo e Deus fala, não, peraí que tem mais um pouco, peraí que vai mais um pouco. É, uma outra coisa que eu queria compartilhar antes de entrar na mensagem aqui a respeito de propósito é que as pessoas elas têm muita dúvida em questão a propósito, elas têm muita, elas questionam muito em relação a propósito, né? Ah, como que é o propósito? Como que vai ser o propósito no meu telefone? E aí o que acontece? As pessoas questionam muito, né? E assim, gente, o propósito, na verdade, a gente tem que estar toda hora ligando aqui. A gente tem que vigiar para quê? Para que a raiva e a ira não tomem conta dos nossos corações, né? Durante o propósito. Porque é no meio do propósito que o diabo se levanta, É. né? Não sei se com você é assim, mas é eu entrar no propósito, quando estou perto de chegar no final, aí vem e faz a ruaça, né? Para poder ver se eu perco o propósito. A gente tem que estar ligado, porque não adianta a gente fazer sacrifício de tolo, né? Então, gente, eu vou entrar na palavra aqui, como o propósito é sobre o propósito de Daniel, eu vou estar entrando aqui, livro de Daniel, capítulo 1, vai dizer bem assim, versículo 9, versículo 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Eu temo ao meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois porque deveria ele ver nossas faces de pior aparência do que dos jovens que são do seu tipo. Então vós fareis arriscar a minha cabeça diante do rei. Então Daniel, a Meusar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que deem legumes para comer e água para beber. Então, que nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e os semblantes dos jovens que comem a porção do alimento do rei. E conforme tu vires, lhe darás com os teus servos. Então, ele consentiu com o assunto e os provou por 10 dias. O que acontece nessa palavra? A gente sabe que Daniel ele foi alguém que ele foi levado em cativeiro, né, para um outro povo, para um outro costume. E ali, naquele reinado, né, ele tinha tudo para poder se contaminar, ele tinha tudo para poder se igualar aos costumes dos povos estrangeiros. Mas Daniel, ele colocou algo no seu coração: eu não vou me contaminar, eu não vou me deixar levar pelos desejos da minha carne. Porque, irmãos, tem coisas que Deus ele nos levanta, justamente como a nossa irmã estava dizendo, ele nos levanta com um propósito, com um chamado. Mas para nós vivermos aquele propósito, aquele chamado, nós precisamos estar preparados. Não é de qualquer maneira, é o que eu sempre prego. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa live, nós temos algo, um chamado de Deus, um chamado específico pelo Senhor. Deus, a primeira vez que você entrou dentro da igreja, Deus fez uma promessa para você: eis que eu vou te levantar, eis que eu vou te usar, eis que eu vou te fazer louvar para as nações, eis que eu vou te usar para as multidões. Deus, ele sempre faz promessas para nossas vidas. Mas você já reparou que a gente não vive a promessa no primeiro dia que a gente escuta ela? Por quê? Porque existe uma preparação para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E assim foi na vida de Daniel. Deus estava preparando Daniel. E como que Deus prepara Daniel? No cativeiro. Daniel estava no cativeiro, Daniel estava, em outras palavras, numa prisão. Porque às vezes a gente não entende por que nós somos levados ao cativeiro. Cativeiro é um lugar onde tudo se encontra fechado, onde as coisas se encontram limitadas.
onde você não pode fazer a tua vontade, onde você não pode fazer o teu querer. E é tudo da maneira e da forma de Deus. Daniel estava vivendo isso. Só que no meio do cativeiro existe cuidado de Deus, no meio do cativeiro existe provisão de Aleluia. Deus. E ainda por cima, no meio do cativeiro, Deus ainda concede desejos dos nossos corações. Eu posso provar isso na passagem de Daniel. Porque Daniel colocou no coração dele. Ele não falou nada, ele colocou no coração dele: eu não vou me contaminar. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. É o que nós temos que pensar. Nós, como jovens, né? Aí, pessoal, enfim, nós somos a geração, a última geração. Eu acredito que está muito perto da volta de Cristo. E mesmo que Jesus não volte no final do ano, e mesmo que Jesus não volte no próximo ano, a gente precisa entender que Jesus pode voltar para cada um de nós, na nossa particularidade, em tempos diferentes. Porque quando eu morrer, quando a minha vida se for ali, Jesus voltou para mim, eu posso não ter oportunidade, né, novamente. Não vou ter, com certeza não vou ter, a não ser que ele me ressuscite ou ressuscite você, né? Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque Daniel, ele colocou: eu tô aqui, outras palavras, eu e você estamos aqui na Terra, mas nós não somos daqui. Nós não devemos nos contaminar com as coisas daqui. O problema da nossa geração é que a gente quer comparar aquilo que Deus tem para as nossas vidas como cristão com pessoas que estão vivendo coisas do mundo. Gente que estão vivendo coisas e vontades do mundo. E a gente não pode ser assim, porque nós estamos aqui para poder fazer a diferença. Daniel estava num cativeiro com um propósito. Qual era o propósito? Daniel ia alcançar a vida de pessoas poderosas. Daniel, ele alcançou a vida de reis poderosos. Quando a gente estuda a história de Daniel, foram mais ou menos aí uns 6 reinados em que Daniel estava ali. E Daniel, ele foi honrado em todos os reinados. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, ele fazia diferença onde ele estava. E a pergunta para mim, para você nessa tarde é: você tem feito a diferença onde você está? Porque nós estamos, né, aqui, vou buscar Deus, eu vou jejuar a Deus. Tá, mas Deus quer te usar onde você está. Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te usar na tua igreja, Deus quer te usar na tua família, Deus quer te usar no meio da tua parentela, Deus quer te usar no meio da tua vizinhança. Às vezes nós queremos brigar por conta de um microfone, quando Jesus está dizendo para mim, para você: ei, tem pessoas que estão ao teu redor, eu estou contando contigo para poder alcançar essas vidas. A gente quer lugares de holofotes, mas Jesus está dizendo: ei, primeiro começa a alcançar vidas que estão ao teu redor. Primeiro começa fazendo pequeno, primeiro começa fazendo de baixo. Daniel, ele não foi colocado lá de cima. A Bíblia fala que ele foi príncipe. Ele foi eleito como um dos principais príncipes daquele lugar. Ele não é daquele lugar, mas a diferença que ele causou naquele ambiente fez com que ele se destacasse dos demais. E o que fez ele se destacar dos demais? Foi justamente a presença de Deus na vida dele. Para ter presença, a gente precisa abrir mão de coisas na nossa vida. Para a gente dar lugar ao Espírito Santo de Deus, estou falando isso, estou toda arrepiada aqui, a gente precisa abrir mão das nossas vontades. Tem gente que fala: eu não posso jejuar, eu não consigo jejuar. Mas se o amigo chama para poder fazer algo que não agrada a vontade de Deus, rapidamente, prontamente, a pessoa está pronta para poder fazer. E quando Deus fala: ei, eu estou te querendo para um propósito, eu estou te chamando para um negócio mais profundo, eu quero me revelar a você. Irmão, quando Deus chama a gente para um propósito, é porque Deus quer se revelar para a gente de maneira poderosa. É porque Deus quer manifestar nas nossas vidas a glória dele de uma maneira que a gente não está preparado para poder receber. Então ele está dizendo: eu estou te preparando, porque o que eu tenho para você é maior. E a forma que você está não dá para poder fazer com o que eu tenho para poder fazer. Aí Deus olha para Daniel e ele vê o coração de Daniel. E no coração de Daniel eu não vou me contaminar. Ele poderia dizer: eu estou aqui mesmo, né? Estou aqui. Porque Daniel, ele não estava junto com os demais. Ele estava num lugar diferenciado. Ele estava ali dando o reinado. Ele estava ali no palácio. Ele não estava, né, ali demais no meio da sociedade. Não, ele estava dando o palácio do rei. Ele poderia falar: não, eu vou comer do melhor, eu vou beber do melhor, eu vou fazer do melhor, eu vou vestir do melhor. Mas não, ele falou: não. Por quê? Porque assim como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, Daniel, ele colocou isso no coração: eu estou num lugar aonde eu posso sim crescer, mas para mim crescer eu preciso me diminuir para que ele cresça em mim. Então, Daniel falou: eu não vou me contaminar. Irmãos, coisa linda é quando nós colocamos no nosso coração não se contaminar com os manjares desse mundo. Quando nós colocamos no nosso coração não se contaminar com aquilo que está todo mundo fazendo. Existem 2 tipos de pessoas que buscam a Jesus. Um tipo, multidão,
Outro tipo é discípulo. E nós precisamos ser discípulos de Cristo. Por quê? Porque só discípulo ganha discípulo. Multidão não ganha discípulo. Multidão ganha mais um. Então, o que, que a gente quer ser? A gente quer ser mais um ou a gente quer ser discípulo de Jesus? E se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente precisa estar preparado para abrir mão das nossas vontades. A gente precisa estar preparado para poder abrir mão das nossas verdades. Daniel poderia dizer, não, eu vou aproveitar. Por quê? Porque eu estou no cativeiro mesmo. Né? Não mandei Deus me colocar aqui, porque assim, tem gente que vai para o cativeiro e questiona com Deus. Já que eu estou aqui, eu vou me esbanjar de tudo que estão me oferecendo. Já que eu estou aqui, eu vou fazer tudo que está errado, porque eu não queria estar aqui mesmo, não é assim? Mas Daniel é diferente. Quando a gente é diferente, a glória do Senhor se manifesta nas nossas vidas. Então, ou seja, ele fala, eu não vou me alimentar dos manjares do rei. Aí, olha o que Deus faz, irmãos, porque olha isso aqui, eu acho lindo. A Bíblia fala que quando Daniel coloca no coração de não se contaminar, Deus prepara alguém, Deus prepara um. Deus prepara um para poder cuidar da alimentação de Daniel. Presta atenção, Daniel está no cativeiro, mas está sendo cuidado. Daniel está no cativeiro, mas está fazendo a vontade de Deus. Daniel está no cativeiro, mas está se alimentando conforme aquilo que ele propôs no coração. Posso te falar uma coisa? O propósito que você coloca diante do Senhor não é você que coloca, é Deus que coloca em você. E quando o propósito é Deus que coloca em você, simplesmente é Deus que sustenta o propósito também. Porque às vezes a gente fala bem assim, eu não vou conseguir chegar até o final. Eu não vou conseguir fazer esse propósito, eu não vou conseguir não me alimentar dos manjares do rei. Deus está dizendo, quem colocou o desejo no teu coração foi eu. E se eu coloquei, eu mesmo sustento. Deus, ele vai enviar. Gente, estou toda arrepiada aqui. Olha isso, como é que eu estou toda arrepiada falando. O Espírito Santo de Deus que está falando aqui. Deus, ele vai te sustentar no meio desse propósito. A gente aqui que está com medo de entrar no propósito. Deus está dizendo, entre, porque sou eu que vou te sustentar. A vontade não vem de você, a vontade vem de Deus. O querer vem de Deus. Só que quem vai concluir esse querer em você é o próprio Deus também. Porque a Bíblia diz, todas as coisas são dele, tudo é por ele e para ele. E não tem como, irmãos. Então, quando a gente coloca algo no nosso coração, quem sustenta? Deus. Tem gente que tem medo. Ah, eu estou no propósito no meu coração de fazer algo para Deus. E aí Deus está dizendo, tá, quem colocou o desejo fui eu. Deus, mas eu não tenho recurso, Deus, eu não tenho força, Deus, eu não tenho como. Deus está dizendo, quem colocou foi eu. Apenas faça o que eu coloquei no teu coração. Porque eu, Senhor, vou enviar o socorro. Eu, Senhor, vou enviar a força. A gente fica com medo de fazer as coisas para Deus. Eu lembro que uma vez Deus falou para mim, faz um propósito de 3 dias. Várias vezes eu já falei isso para mim. Faz um propósito de 3 dias sem comer nada. Eu falei, Deus, eu não aguento. Porque não tem como, Senhor. Não vou conseguir. Eu como de tantas horas, eu não consigo. Deus falou, faça. Quem te sustenta sou eu. E para a glória de Deus, quem me sustentou foi o Senhor. Ó, teve gente que chegou na minha cara com comida. Teve gente que chegou na minha cara, eu morrendo de fome, falando, Deus, eu não vou suportar. Deus, eu não vou aguentar. Deus, eu não vou aguentar. Né? E aí Deus falou, aguenta, porque quem está te sustentando sou eu. E para a glória de Deus, aguentei e tive vitória. Então, ou seja, se Deus está te chamando para um particular, é porque Deus está te preparando para o cenário de vitória. Tem coisas, lembra daquela passagem de Josafá, que Deus fala bem assim, veja o livramento que eu vou te dar no dia de amanhã, apenas jejum e ora, consagra hoje. Porque amanhã eu vou te dar um livramento. Então, ou seja, Deus está fazendo isso comigo, com você. Consagra, entrega, jejua, ore, faça propósito. Porque eu, Senhor, vou entregar algo para você. E para Deus entregar, a gente precisa se santificar. Para Deus fazer, a gente precisa buscar. A gente fala, eu quero que o Senhor cresça na minha vida. Como que Deus cresce na gente se a gente não consegue abrir mão das nossas vontades, da nossa carne? Se a Bíblia diz que Deus é espírito, então nós precisamos alimentar quem? O espírito. Como é que a gente alimenta o espírito? Através de jejum, através de oração, através de busca, matando a nossa carne. Então, para Deus se manifestar, a gente precisa buscar a Deus. Aí, para adiantar aqui um pouco essa palavra, ele fala bem assim, olha, Deus prepara lá o cozinheiro para poder cozinhar para Daniel. Deus preparou tudo para Daniel. E aí falou bem assim, olha, então tá. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma prova aqui. Vamos colocar eu, o meu grupo e o grupo lá dos jovens que estão se alimentando dos manjares dos reis. E vamos ver quem é que vai ficar com uma aparência melhor. Eu sempre falo, o jejum de Daniel é tão maravilhoso que a gente, além de ficar mais próximo, mais íntimo de Deus, a gente também fica mais bonito, né? Por que a gente fica bonito? Porque a presença dele se manifesta na gente e as pessoas falam, nossa, como que você está com uma aparência boa? Mas aquilo é a presença do Espírito Santo de Deus que nos torna mais belos, né? A gente vive num mundo que as pessoas, elas usam filtro para ficar mais belas, né? Elas usam
talvez uma maquiagem para poder ficar mais bela, talvez um enfeite para poder ficar mais bela. E Jesus está dizendo, use a minha presença, porque a minha presença vai te transformar mais belo. A gente fica pensando, ai não, Deus, como é que eu vou arrumar alguém dessa maneira que eu estou? Jesus está dizendo, o que vai te colocar onde eu tenho para você, sabe o que é? É simplesmente a minha presença. O que vai abrir porta para você é a minha presença. Porque a presença de Deus nos coloca em lugares que a gente não conseguiria chegar. Você entendeu? Quanto menos a gente tiver da gente, mais Deus se manifesta na gente. Mais as pessoas vão ver Deus na gente. E coisa boa é quando as pessoas veem Deus na gente. Porque, irmãos, a nossa aparência, né, ali, momentânea, ela nos traz coisas momentâneas, mas a presença de Deus nos traz coisas eternas. Então, Daniel, ele fala, olha, vamos colocar aqui e vamos ver quem é que vai ficar mais bonito. Vamos ver quem vai ficar com semblante melhor. E com certeza quem ficou com semblante melhor foi o próprio Daniel e os seus amigos. E aí ali, a Bíblia diz que, olha, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Sabe o que acontece? Olha o que Deus cria. A mesma coisa que Deus fez com Davi, Deus fez na vida de Daniel. Deus deu a Daniel um dom. E através desse dom, Deus exaltou a Daniel. Às vezes, o que você está buscando, através do seu jejum, através da sua consagração, é simplesmente, de repente, algo material. De repente, algo físico, de repente, algo palpável. Deus está dizendo, eu vou te entregar o que você precisa, mas eu também vou te entregar um dom. E através desse dom é que eu vou te usar e vou soprar o teu nome. Porque olha só o que acontece. Deus dá a Daniel um dom, que é revelações. Deus dá a Daniel sabedoria e conhecimento. Se você estudar a história de Daniel, você vai entender que o que colocou Daniel, aonde Daniel chegou, porque Daniel se tornou príncipe. Daniel, ele foi muito ali honrado no meio de vários reinados, passou vários reis. E Daniel permaneceu. Por quê? Porque a presença de Deus permanecia em Daniel. Presta atenção no negócio. Olha só, a gente vive hoje governos. Né? A gente viu aí, a gente está numa transição de governo. Está mudando os governos, o que está fazendo? Está mudando os ministros, está mudando todo mundo. Mas imagina só, você mudar o governo e você continuar lá dentro. É possível isso nos dias de hoje? Não. Mas Daniel continuava. Daniel, ele continuava ali naqueles reinados. Então, ou seja, é o que Deus está dizendo, o que eu estou colocando sobre a sua vida, o que eu estou colocando na sua mão, é simplesmente algo que vai fazer com que o teu nome seja soprado na presença de Deus, no Espírito Santo de Deus, e que Deus te use para poder alcançar vidas através daquilo que Deus está te entregando. Então, Deus fez isso com Daniel. Deus honrou a Daniel para a glória do nome do Senhor através do propósito que ele fez. Amém? Então essa, gente, foi a palavra, né? Uma palavra simples, rápida, mas eu creio que ela alcançou, né, em corações para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus. E é isso, gente, para a glória de Deus. Amém? É porque o meu telefone está tocando muito aqui. Tá só pausando mesmo. Mas meu telefone está tocando demais. glória a Deus, glória a Jesus. Foi forte, porque eu sou a pessoa que disse, como que eu vou fazer esse propósito? Glória a Deus. Mas eu disse assim, se o Senhor permitiu, o Senhor se responsabiliza, né? E aqui mesmo hoje apareceu Coca-Cola, um monte de coisa, e eu disse, ai meu Deus, aí, só que na hora eu disse, não, eu estou num propósito, né? E a gente tem que ter convicção daquilo que a gente quer, né? E se eu falo muito isso esses dias, né? Lá na minha igreja, eu agora sou líder de jovens, eu sou presidente do Ministério de Jovens. E eu falo muito isso. A gente tem que saber onde é que a gente quer chegar, né? Tanto no espiritual quanto nas outras áreas. Mas o principal é a nossa vida com Deus. Se a nossa vida com Deus estiver organizada, o restante ele se responsabiliza, ele encaixa, entendeu? Então, quem põe o Senhor, quando ele põe alguém no deserto, ele se responsabiliza. É tanto que não faltava comida, as roupas não se acabavam no deserto, e é assim que o nosso Deus ele faz.
né? Então, É eu verdade. creio, porque hoje eu já recebi a minha resposta. Hoje eu já recebi a minha resposta, Aleluia, né? glórias a Que eu tinha Deus. perguntado ao Senhor, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Porque é só fruta, verdura. Vou orar aqui o Senhor para dar um jeito. E eu tenho orado ao Senhor e o Senhor já tem respondido no primeiro dia, né? E eu estava até Aleluia. ali no Glórias quarto, a antes de vir Deus. para cá, deitada, eu senti a presença de Deus tão forte que eu tive que me segurar. Assim, Jesus, eu vou sair rodando dentro dessa casa. Mas Aleluia. é Glórias a sinal de que Deus. Deus está recebendo o nosso propósito, né? E você que está Amém. nos assistindo agora, se quiser já dar início ao propósito, né? Eu vou estar em 21 dias. Nesses 21 dias, coloque a sua causa diante do Senhor, porque eu creio, porque eu já fiz propósito. Eu passei um propósito de 3 meses para a porta se abrir. Durante esses 3 meses, a porta não se abriu. Aí terminou o propósito. Quando terminou o propósito, com uma semana eu disse, Senhor, o propósito se acabou e cadê? A porta continua fechada. Aí na outra semana, o Senhor abriu a porta. Então, faça propósito. Desça mesmo na presença. Renuncie, porque um propósito desse é renunciar à sua carne. Então, renuncie, porque o Senhor, ele vai te honrar. O Senhor, ele vai fazer e você vai contar o testemunho. E você vai lembrar que, Senhor, naquele dia o propósito. Ah, eu com pouca força, eu vou fazer, né? Seja lá qual área da sua vida, mas eu creio que o Senhor ele vai fazer coisa grande. Então, inicie esse propósito. Esteja com a gente nesses 21 dias, né? No caso, agora vai ser só 20. Que o Senhor, ele vai fazer, porque eu creio em nome de Jesus. Deu uma travada aqui, irmãos, eu acho que não foi no meu telefone, não, foi no da Daniela. E nós cremos no poder de Deus, eu creio. Só travou aqui o contato dela. Então, desconecta e conecta de novo. Então, o Senhor, ele faz coisa grande. Os milagres não ficaram restritos aos tempos dos apóstolos, não, como muitos dizem, né? Tem alguns que dizem, mas milagres aconteceram no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, não. Os milagres acontecem hoje. Basta que você tenha uma fé ativada. Basta que você tenha uma vida de busca constante na presença de Deus. Vamos lutar contra nossas inconstâncias. E assim, irmãos, até eu recebi agora que, né, eu quero ter mais intimidade com Deus, né? O propósito de Daniel, vou convidar aqui Daniela de novo. O propósito de Daniel como é? É com frutas e verduras, né? E legumes. Eu só falo verduras. Cearense é assim mesmo. E nesse propósito, você vai ficar um pouco restrito. Mas você pode dizer assim, que nem eu vi no da Daniela, né? Ela abriu a exceção para tomar um café, né? Então, busque ao Senhor com essa resposta. Senhor, eu posso acrescentar isso e aquilo no meu propósito, né? Peça a orientação dos céus, né? E esteja junto. Bote a sua causa na mão do Senhor. Bote o seu propósito diante do Senhor. Que é, Senhor? Eu não sei, às vezes é um marido que não se liberta da bebida, eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei se é uma porta que está fechada, mas vença também. Eu tenho uma frase que o bispo da minha igreja, ele fala muito, que é: faça com que o seu medo tenha medo de você, né? Mas para enfrentar, você tem que fazer propósito. Para enfrentar, você tem que ter uma vida de busca. Tem aqui uma irmã, um irmão, Rômulo Rocha, que disse que tem medo de orar de madrugada, né? Aqui no comentário. Gente, eu tenho escutado muito isso. Tem gente que tem medo, sim, que tem temor de se levantar de madrugada, tem gente que vê vulto. Então, o que eu te convido?
Faz propósito, irmão. Senhor, eu tenho medo. Tem gente que tem medo de subir numa escada. Tem gente que tem medo de passar por debaixo de uma escada. Como é que o seu medo vai ter medo de você? Você enfrentando ele. E o seu medo você pode enfrentar com a arma mais poderosa que existe nessa terra, que se chama oração. Oração e obediência. Se você for um crente que tem uma vida de oração, uma vida de busca, Deus vai fazer você vencer esse medo. Gente, no meu eu não incluí arroz nem feijão, né? No meu eu não incluí ainda o café, né? Tem gente que inclui. Então, ore a Deus se você sentir de Deus. Amém. Eu não incluí café, ou eu não incluí arroz, feijão. Eu não, claro, não é carne, nenhum tipo de carne, nem ovo, né? Eu não como. E eu tô mais na fruta, no legume. E vamos orar para Deus nos dar algumas exceções, né? E Deus, ele vai fazer coisa grande. Eu creio, né? Vamos ter a nossa fé ativada nesses 21 dias. Gente, quem tem seus pedidos aqui de oração, coloque agora, nesse momento. Eu já vou dar um encerramento aqui da live, já é 2h41, já faz 41 minutos que a live tá... Pode sim, viu, amada? Já pode começar amanhã. A gente me perguntando, porque tem gente que iniciou hoje, que veio através do Instagram da missionária Daniele, né? Então, você já pode dar início, entendeu? O seu propósito. Nós já estamos em 42 minutos de live, né? 42 minutos. E nesse momento agora, de encerramento da live, a gente vai levantar um clamor. E esse clamor, você vai apresentar a sua causa, entendeu? Não precisa você falar alto. Em pensamento mesmo, você liga com os céus. A Bíblia diz que é ligado aqui na terra, é ligado lá no céu. Então, vamos orar agora, né? Vamos entregar nosso propósito ao Senhor, né? E nós já explicamos aqui, irmã Angélica Moraes, né? O jejum de Daniel. Eu vou estar postando aqui, vou estar explicando mais um pouquinho lá no meus stories, já, tá certo? Agora a gente vai orar, tá certo? Vamos orar e vamos levantar um clamor pelo propósito, né? Não sei qual vai ser a área da sua vida que você vai querer orar, né? Que você vai apresentar ao Senhor. Nós vamos levantar aqui um clamor e você apresenta. Senhor, aquele milagre lá, né? Tem gente, aquela promessa lá que não se cumpriu. Então, vamos orar agora, tá certo? Amém, irmãos? Amém, amém. Deus vai libertar. Eu creio, gente. Deixa eu contar aqui rapidinho antes de eu orar. Tem muita gente que pede oração por libertação em algumas áreas. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês, né? Eu já fui refém do álcool, né? Eu já bebi, né? E o Senhor, ele me libertou, viu? E tem gente, mas eu vou fazer isso aqui. O Senhor, ele já me libertou. Então, creia. Gente, eu era aquela pessoa que era todo final de semana, entendeu? E quando eu me reconciliei, porque na época eu tinha se afastado, né? Na época eu tinha se afastado da presença de Deus. E quando eu me reconciliei, eu sentia muita vontade, sabe? Eu não sei se acontece com você sente o gosto na boca, entendeu? E eu senti o gosto da cerveja na boca. Eu disse, mas eu creio que o Senhor, ele vai me libertar. E amém, até hoje. Eu estou com de 2016, 17 para cá, entendeu? E o Senhor tem me libertado, entendeu? Então, bote diante do Senhor, bote diante do teu Deus, porque ele tem poder. Porque, como eu falei, você já se reconciliou, mas agora coloque nas mãos do Senhor, porque o primeiro passo é você quem dá, o restante é com Deus. Por isso que a Bíblia diz, vinde como estás, porque vem do jeito que você está, o restante, Deus está dizendo, eu me responsabilizo,
Coloque nas minhas mãos. Tem gente que não consegue se libertar. Eu conheço irmãs que não conseguem se libertar do cigarro. Eu tenho uma irmã que ela é muito usada por Deus. E Deus usa muito ela impura, mas ela passou 4 anos fumando. E ela dizia, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta. E chegou uma hora que Deus fez. Mas Deus é que nem aquele cego que vem gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele não desistiu. Não desista do seu milagre. Não desista da sua causa. Não desista do seu propósito. Porque Deus ele vai fazer. Amém? Amém, gente? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito e santo, neste momento, Senhor, quero te apresentar cada vida que está apresentando o seu propósito. Eu não sei qual é a área. Senhor, eu não sei o que elas necessitam, mas Tu sabe. E a Tua palavra diz que o Senhor olha para nós, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o profundo, o Senhor sonda o profundo da nossa alma. E eu creio nesse momento que o Senhor está visitando a causa de cada um. Eu creio nesse momento que o Senhor está agindo na causa de cada um. Eu entrego, Senhor, cada vida que está aqui, essas 24 pessoas que estão aqui comigo, e eu te entrego cada um nas suas mãos. Faz a obra, faz o mover, Senhor, na vida, na área de cada um, que cada um necessita, que cada um te pede, que te suplica neste momento. Pai, envia os teus anjos. Pai, envia os anjos na boca de fumo, envia os anjos na porta do bar. Faz a obra, Pai. Resgata. Visita esse parente agora, que não quer mais voltar para o Senhor, que se afastou dos caminhos do Senhor. Eu te clamo agora, Senhor Jesus, vá de encontro. Em nome de Jesus, assim como o Senhor me resgatou nas madrugadas, nas noites de farra, eu te peço, Senhor Jesus, traz de volta. Vai de encontro agora a vida dessa pessoa, que essa pessoa tem orado, que você tem clamado por ela, para ela voltar para os caminhos do Senhor. Pai, desamarra, solta, quebra as correntes, desfaz todo o embaraço, toda a obra de bruxaria que foi feita para essa pessoa estar longe dos teus caminhos. Nós repreendemos agora tudo que impede desse familiar voltar para os caminhos do Senhor. E eu te clamo, recebe a tua vitória, recebe a tua bênção em nome de Jesus. Amanhã eu te aguardo aqui às 2 horas no propósito de Daniel. Nós vamos fazer 21 dias. O primeiro, Deus já fez coisa grande. Então, daqui para frente, é só vitória. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã.